Isaías capítulo 6, verso 1. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo e Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, que nessa tarde a Tua palavra venha ecoar dentro de cada um de nós. Nós pedimos que o Seu Espírito Santo esteja comunicando aos nossos corações. Tira toda e qualquer distração das nossas mentes. Nós colocamos a nossa mente cativa à Tua palavra e à Tua obediência. Que no nome de Jesus, essa seja uma tarde de encontro na Tua presença. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título da nossa palavra hoje é O Caminho para a Brasa Viva. Nós estamos hoje aqui e muitas coisas tentam conquistar o nosso coração. Nós sabemos disso muito bem. Mas o ponto é, você sabe muito bem, tanto quanto eu, que só tem uma coisa, que tem um ardor diferente. Tem alguma coisa que arde no seu coração, que você fala: é isso daqui que eu queria para o resto da minha vida. Eu queria o meu coração queimando para o Senhor para sempre. Mas a verdade é que em muitos momentos da nossa caminhada, nós perdemos aquele fogo no coração. Nós simplesmente nos afastamos um pouco desse fogo. Ele se reduz, o nosso coração começa a ser seduzido por outros prazeres que não são o Senhor. Mas a verdade é que Deus quer, de fato, encher o nosso coração de fogo de novo. Ele quer encher eu e você da presença dEle. Mas uma pergunta não quer calar, porque nós achamos que isso é muito distante, isso é muito improvável de acontecer, isso é algo muito impossível. Como que eu vou fazer para voltar nisso? E a verdade que eu quero expor com você hoje é como voltar para esse lugar de estar com o coração pegando fogo, estar cheio da brasa viva do Senhor. Como é que eu vou voltar a ser assim? Como é que eu vou voltar a ser como quando eu converti? Que eu sentia a presença de Deus, eu me alegrava na presença de Deus. Ou então talvez, como é que eu vou manter esse fogo aceso? Eu tenho tantos afazeres, eu tenho tantas coisas. Pois bem, esse é o título da nossa palavra hoje, O Caminho para a Brasa Viva. Conto com você para a gente expor a palavra de Deus nesse caminho maravilhoso. Nós vamos ter que voltar um pouco atrás, na verdade, bastante. Lá numa máquina do tempo no ano 749 a.C., que é onde o profeta Isaías está escrevendo esse texto e está escrevendo esse livro maravilhoso. Isaías significa Deus salva. Ele está escrevendo num momento que não era muito legal estar lá não. Eles estavam cheios de problema, tanto Isaías quanto o povo de Israel. Primeiramente, no cenário geopolítico da época, estava tendo muita confusão. A Babilônia surgia no cenário mundial como uma grande nação e que era muito poderosa e que ameaçava todos os reinos. Mas ainda por cima tinha uma outra ainda pior, que era praticamente vizinha de Israel, que era a Assíria. Esses caras não era legal estar lá não. Eles, de acordo com os historiadores de hoje em dia, eles criaram os piores métodos de tortura. E eles estavam conquistando todas as cidades, todos os países. Ninguém conseguia resistir ao poder deles. Eles eram os Estados Unidos daquela época. De tal forma que eles criaram métodos de tortura como o empalamento vivo. Ao se conquistar alguém, eles faziam isso. Eles queimavam as pessoas vivas. E eles esfolavam as pessoas vivas.
Ao conquistar uma cidade, um povoado, eles arrancavam as peles da pessoa e ela ficava na carne viva. E ela apodrecia durante anos até definhar e morrer de uma maneira simplesmente cruel e bárbara. Era isso que estava acontecendo. Esses caras eram uma ameaça real e difícil. Além disso, o povo de Deus estava desunido. Você sabe muito bem a historinha lá, que o povo de Israel era 12 tribos, e que eles saíram do Egito, e eles entraram na terra de Israel. Mas depois deixou de ser assim. Veio os juízes, veio os reis, os monarcas de Israel, veio Saul, veio Davi, veio seu filho Salomão, e depois de Salomão, o reino se divide. Aquilo que eram 12 tribos unidas, agora são 2 reinos diferentes, porque o povo de Deus estava rachado, estava dividido. E uma tribo, um reino, no reino do norte, que a capital é Samaria, com 10 tribos formou o reino de Israel do norte. Mas aqui nós temos o reino do sul, onde Isaías está escrevendo e onde ele está profetizando, que é o reino do sul, ou o reino de Judá, que a capital é Jerusalém. Mas além desses caras terem um probleminha aqui na vida, igual eu e você estamos cheios de problema, e eu não queria estar na pele deles, literalmente na pele, né? Vai que eu perdi a minha pele. Eu não queria estar na pele deles para enfrentar esse problema, porque imagina a ansiedade que esses caras tinham de imaginar que a Assíria podia invadi-los, o que acontece no livro de Isaías. Mas, além de um problema na vida, igual eu e você estamos cheios de problema, eles tinham uma outra questão também. Eles estavam com um grande declínio espiritual. Igual você que talvez está aqui ouvindo e não sente mais aquela presença, não sente mais aquele calor, não consegue mais andar constante nos caminhos de Deus. Era isso que o povo de Israel estava passando. Ao ponto de que no capítulo 1 de Isaías, o povo de Jerusalém é retratado como uma cidade fiel que agora é uma prostituta, porque eles se apostataram de Deus. No capítulo 2, Isaías vai escrever que esse povo tem muitos bens de Deus. Eles têm dinheiro, eles têm bênçãos, eles têm saúde. Só que o mesmo tanto de coisas boas que eles tinham de pecados, eles tinham de ídolos. Ou seja, as bênçãos de Deus estavam afastando esse povo do Deus das bênçãos. No capítulo 5 tem uma canção que é trágica e que eu vou ilustrar aqui com a minha querida mãe. Deus, ele vai simplesmente tratar com Isaías que o povo de Judá é uma vinha, é uma planta, aquela planta que dá uvas. E a minha mãe, irmão, se você tem a sua mãe viva, você sabe muito bem que ela gosta de quê? De planta, a gente não precisa nem adivinhar. Você está andando com ela assim, do nada ela puxa uma planta aqui do nada e fala, tira uma foto aqui. A minha é assim. Eu fico assim, gente, qual que é o ponto de postar foto no Instagram com a planta? Tem tanta coisa bonita, uma planta. Mas meu irmão, mãe gosta de planta. E Deus também gostava muito dessa planta, que é o povo dele, que é o povo de Judá. Só que esse povo, essa plantinha bonitinha, que vai dizer que Deus amava de todo o coração, ele regou, ele cuidou, ele adubou. E na hora que Deus foi voltar, toda alegre para ver a planta, ela estava cheia de pecado e cheia de assassinato. E com muito pesar no coração, Deus teria que pegar essa planta, jogar ela fora e pisoteá-la. Então, eles estavam se afastando dos caminhos do Senhor. Um problema aqui na vida, mas tinha uma raiz muito maior aqui dentro do coração. Mas nós temos um paradoxo nisso tudo que nós falamos. Porque nos primeiros 5 capítulos, antes de entrar no capítulo 6, ao mesmo tempo que o profeta vai dizer que a nação estava nesse estado de total depravação, ele ao mesmo tempo vai dizer que um dia esse povo vai ser restaurado. Um dia esse povo vai voltar para a presença. Um dia eles vão estar firmes de verdade com o Senhor. Um dia eles vão voltar para aquele calor, para aquela brasa viva. Mas como? Como é que eu que estou aqui hoje vou voltar para esse lugar? Como é que eu vou conseguir ser assim? Pois bem, a resposta está aqui no texto que nós lemos, no capítulo 6. Por isso eu quero contar com você, para que aqui agora, mediante a exposição do texto, eu e você estejamos com os olhos fitos aqui, que é aqui que Deus quer falar comigo e com você sobre como sair dessa frieza e desse declínio aqui dentro. Por isso, releia comigo o verso de número 1, só ele por enquanto. Que vai dizer o seguinte, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor
assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Meu irmão, o nosso primeiro ponto aqui é: posicione-se, mesmo estando frio. Nós temos que entender o seguinte: se a coisa já não estava boa para esses camaradas, aqui agora nós temos a gota d'água para o baldinho da crise deles, para os problemas da vida. Por quê? Se é um cenário de ameaça no mundo geopolítico, já é difícil. Mas agora o rei morreu. Aquele que era o líder supremo militar desse povo, que poderia defendê-los, agora morreu. E sabe como é que ele morre? Ele não morre de uma forma bonita, não. Ele morre entrando no templo de Deus, e ele quer fazer o serviço que só o sacerdote podia fazer. E Deus fere ele de lepra, na frente do povo inteiro, e ele morre. Agora o trono está vazio. Agora está todo mundo pensando assim na cabeça: ei, e se os nossos inimigos vierem nos atacar? Será que Deus vai dar conta? Será que as coisas vão dar certo? É exatamente eu e você. Nós ficamos aqui e nós ficamos com inúmeras perguntas na cabeça e falando: eu estou vendo a falta de um monte de coisa aqui na terra. Será que Deus vai suprir? Será que vai funcionar dessa vez? Mas sabe o que acontece? Quando o rei morreu, e essa era a gota d'água para a crise política, Isaías ele vai levantar a cabeça, e sabe o que ele vai ver? O trono aqui embaixo está vazio, mas ele vai olhar para cima, ele vai ver um trono que está ocupado. E aquele trono, meu irmão, o rei não morreu, pelo contrário, ele vive pelos séculos dos séculos. Aquele rei venceu a morte, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é o Senhor Jesus. Deus está lá no trono, embora aqui na terra o trono esteja vazio. Por que será que Deus quer se revelar como alguém que está no trono, no momento em que o trono aqui na terra está vazio? Sabe por quê? Porque o nosso primeiro ponto é: posicione-se mesmo estando frio. E o nosso primeiro lugar que você pode estar frio é por causa das suas lutas. Talvez você está com os olhos demais aqui na terra, no que está te faltando. Mas é tempo da gente levantar os olhos e olhar lá para o céu e falar assim: ah, eu tenho um pai que cuida de mim. As coisas aqui na terra podem estar faltando, mas eu sei que lá em cima não tem nada que me falta. Porque o meu pai, ele não descansa. O meu guarda não dorme. Cara, nos momentos mais difíceis, são os momentos que Deus mais quer se revelar a mim e a você. É nos momentos de deserto, que a Shekinah de Deus, a coluna de fogo, a nuvem de Deus, mais está querendo ir à nossa frente, para poder guiar qual deve ser os nossos passos. É nesses lugares que Deus mais quer falar comigo e com você, sobre posicionamento, em deixar de olhar para a terra e olhar para o céu. Os discípulos de Jesus viveram algo extremamente semelhante. Estava lendo hoje no devocional, ali em Mateus capítulo 14. Jesus, ele mandou os discípulos para poder atravessarem o barquinho. E eles estavam lá no meio da tempestade, 3 horas da madrugada, e Jesus aparece, irmão, igual um fantasma andando sobre as águas. E os discípulos acharam que era um fantasma. Eles começaram a gritar de medo. Ah! Mas meu irmão, Jesus falou: gente, sou eu. Pedro virou e falou assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir. E Pedro foi. Enquanto ele estava com os olhos fitos em Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a reparar no vento, quando ele começou a olhar para o tamanho das ondas, quando ele começou a olhar no tamanho da tempestade, ele perdeu a fé. Ele se encheu de medo, ele começou a afundar. Jesus falou assim: Pedro, por que você duvidou? Meu irmão, muitos de nós estamos na mesma situação. A questão do nosso desânimo, às vezes sabe o que é? Não é falta de Deus, é falta de foco. Porque nós só estamos olhando aqui para o vento forte, para a tempestade, para a maré alta. Mas e Jesus que está ali falando: filho, olha para mim. Se você estiver olhando para mim, o medo não vai te dominar. Mas nós fazemos o quê? Nós queremos olhar o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema e não o tamanho do nosso Deus. Muitas das vezes, as lutas vão simplesmente acabar com a gente espiritualmente. E todo mundo passa luta, irmão, isso é normal. Mas a questão é, os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas dificuldades, elas não podem
desviar o nosso foco. Não podem. Senão um problema que é só algo físico aqui na terra, também vira um problema aqui, porque a chama vai se apagando. À medida do que você só está olhando aqui, e você não tem tempo, as coisas estão corridas demais, as coisas estão difíceis demais, você não tem tempo de olhar lá para cima, você se enche de medo, porque você não sabe, peraí, realmente tem alguém cuidando de mim? Você não sabe, porque você não está olhando esse alguém, você só está olhando aqui. Não tem como viver uma vida em que nós vamos estar cheios de Jesus, mas sem querer olhar para Jesus. No Novo Testamento vai dizer, Hebreus capítulo 12, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz e desprezou a vergonha. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Nosso desânimo, aqui dentro, a chama se apagando, é só uma questão de foco. Nós estamos desanimados, porque não estamos olhando para Jesus. Nós estamos vendo tudo o que falta. Está faltando o dinheiro, está faltando a pessoa que a gente quer estar com ela numa vida amorosa, está faltando o emprego, está faltando a saúde, está faltando não sei o quê. E meu irmão, não tem problema estar faltando. O problema nosso é quando a gente só fica olhando para isso, e se a gente só ficar olhando para isso, a gente vai se encher de ansiedade, porque a gente vai se encher de medo. A gente está reparando no vento forte, no trono vazio. Mas cara, sabe aquele momento que você está cheio de problema, mas você resolve fazer só uma coisa? Você fala assim, eu vou desabafar com quem entende. Você chega no seu quarto, você chega num culto, e na presença de Deus parece que o medo vai embora. Parece que a tempestade se acalmou. O problema continua lá, mas o medo foi embora. Exato, meu irmão. É porque na presença do Senhor não tem espaço para medo. Tenha os olhos fitos em Jesus. O nosso primeiro lugar que muitos estão frios é por causa das lutas. Talvez você perdeu alguém na sua família. O rei tinha morrido. E isso é algo difícil, irmão. Eu sei como é que é. Mas cara, nós não podemos viver uma vida sentado num canto falando, ai vida, oh azar, só se remoendo e se vitimizando. Não, meu irmão, apruma o corpo, Jesus está do teu lado, irmão. Com o Senhor à minha destra, eu nunca serei abalado. Pode vir problema, pode soprar os mares, encher as ondas, mas meu irmão, eu estou num alicerce seguro. Eu estou na casa do Pai, eu estou firmado em Cristo. Pode vir o problema, vai bater e vai doer, mas não vai me parar. Eu estou com Ele, eu estou com o fogo aceso. Posicione-se, mesmo não estando tudo bem. Mas ainda, segundo lugar que muitos ainda estão, e esse é o nosso último lugar a respeito do porquê muitos estão frios, é frios por estar vivendo uma fase ruim espiritualmente. O rei, além de ser um governante militar, queria liderar militarmente o povo de Judá, ele também era o parâmetro, ele era a régua espiritual do povo. Judá teve cerca de 20 reis em toda a sua história. E é impressionante, irmão, se você ler os livros históricos do Velho Testamento, você vai ver que é sempre assim. Se um rei decidiu seguir a Deus, o povo também segue. Se o rei era um desviado e vai para bloquinho, o povo também ia. Era mais ou menos assim que funcionava. Por quê? O rei era o exemplo. Então, o futuro espiritual da nação de Israel estava nas mãos desse rei falar, eu quero seguir ao Senhor ou não. E só 8 na história desses 20 foram reis que decidiram seguir ao Senhor. Então, além de ser a gota d'água para a crise na vida desse povo, a morte desse rei era a gota d'água para a crise espiritual desse povo. Se a coisa já não estava boa, agora o caldo entornou. Agora o problema lascou de vez. E às vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes acontece uma situação, talvez você caiu em algo que você não caía há muito tempo. Isso foi a gota d'água. Alguém que vai te desviar dos caminhos do Senhor voltou para a sua vida. E essa foi a gota d'água para você simplesmente lascar e chutar o baldinho.
e você entrar numa má fase espiritual. Nós temos momentos que isso acontece, mas você precisa se posicionar até mesmo nesses lugares. A verdade, meus irmãos, é que muitas das vezes não é Deus que está distante, somos nós que estamos. Somos eu e você. Mas quando Isaías vai olhar para o alto, nesse lugar de crise espiritual, mais uma vez, questão de foco, o que ele vai ver? Ele levanta os olhos e ele vai ver que esse Senhor, ele não só está no trono sentado, ele está com a aba de sua veste, enchendo o seu templo. O templo de Deus que ficava em Jerusalém era o lugar da presença do Senhor. E qual que é o lugar da presença do Senhor hoje? Não é essas paredes, não é este púlpito. Como vai dizer Paulo em 1 Coríntios, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim e ele mora dentro de você. O que isso significa? Significa que a presença de Deus está disponível até quando eu e você não estamos bem espiritualmente. Sabe aquele momento da caminhada que parece que a chama vai se apagar? Que dessa vez não tem jeito? Que a presença de Deus, a chama está tão fraquinha, a chama já está baixando. Você fala assim, cara, não é possível, o céu está de bronze, Deus não está mais nem aí. Não vale nem mais a pena eu orar, porque não funciona, a oração bate e volta. Meu irmão, não é Deus que não está lá, é você que não está lá. Deus está lá, cobrindo o seu templo. E Ele está falando, olha, o que depender de mim, eu estou aqui para me manifestar. Tem dia, irmão, que a gente não quer fazer devocional. Tem dia, irmão, que a gente não quer orar. Ninguém aqui vai ser hipócrita de falar que toda hora, todo dia, eu estou a fim de orar. Não, irmão, tem dia que você não quer. Tem dia que você não quer ler a Bíblia. Tem dia que você não quer, irmão. Que você lê e você vai ler e você vai falar assim, eu vou ler meio capítulo e correr no olho. Você lê lá, você nem sabe o que você leu. Talvez você leu outro livro e nem sabe o que é. Tem dia, irmão, que você não está a fim de vir no culto. Mas, cara, o fato é que nesses lugares que parece que o gosto, o paladar pelas coisas de Deus já perdeu o gosto, é ali que Deus, se a gente simplesmente persistir, mais quer reacender a chama. É ali que Ele mais está cobrindo o templo. É ali que Ele mais quer aparecer. É ali que Ele quer marcar a presença e falar assim, ei filho, eu estou aqui. Só fala assim, oi pai, e eu apareço. É impressionante. Eu estou falando isso daqui como cristão. Os dias que eu menos quero orar e menos quero ler a Bíblia são os dias que Deus mais fala. É impressionante, porque Deus sempre está lá. A pergunta é, eu sempre estou lá com foco naquele lugar? Muitos estão perdendo uma vida espiritual constante na presença do Senhor por se deixar acomodar nesse lugar. Mas agora eu quero te mostrar aonde Deus quer te conduzir. Lê comigo, nós vamos para o segundo ponto, os versos 2 até o 4, que vai dizer, acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Meu irmão, o nosso segundo ponto é que o Espírito nos conduz a um lugar, a uma vida na presença que nunca vai parar. O Espírito nos conduz a uma vida na presença que nunca vai parar. É nesse momento que Isaías, ele vai ver seres muito estranhos. Talvez você já tenha visto no seu TikTok lá, que é uma loucura, irmão. Os seres chamados de serafins, isso no ano 749 a.C., que são seres de 6 asas, que possuem vários olhos, e eles cobrem o rosto e os pés. Eles não conseguem olhar Deus face a face, tamanha a glória de Deus. E eles cantam que Deus é santo, santo e santo. Isso é algo maravilhoso. Esse Deus que se revela aqui, Ele está nesse trono alto e exaltado. Mas espera aí, se passam alguns anos, 156 anos depois de Isaías, surge o profeta Ezequiel. Ezequiel vai ter uma visão muito similar, que vai expandir o nosso conhecimento, e essa progressão da revelação de Deus vai aumentar.
Ezequiel vai ver simplesmente alguém que tem um aspecto que é uma tocha como carvão, que habita em luz inacessível, que diante dele estão relâmpagos, vozes e trovões. E ao redor deste estão seres de muitas asas, os mesmos serafins de Isaías. E esses 156 anos depois, no ano 593, eles cheios de olhos, possuem inúmeras rodas que rodam à medida do que eles vão voando. E eles, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles cantam um cântico: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles estão sendo conduzidos em adoração pelo Espírito Santo. Mas mais tempo ainda se passa. Se passa agora 683 anos depois de Ezequiel. E nós chegamos no ano 90 depois de Cristo, onde João, na ilha de Pátimos, ele vai ter uma visão. Ele, num lugar de total luta e desolação, que ele foi jogado como um velho para morrer na ilha de Pátimos. Ele vai ver a sala do trono. Ele vai ver alguém sentado no trono. E esse alguém sentado no trono tem um mar de vidro claro como cristal. O aspecto desse, ele é como simplesmente um arco-íris. É como muitas joias preciosas. E ele está envolto em luz inacessível. Diante dele tem relâmpagos, vozes, trovões. E diante dele tem 24 anciãos. E estes rendem as suas coroas. Mas o que tem diante deles é que existem seres viventes que possuem rosto de homem, de boi, de leão e de águia. E eles cheios de asas e muitos olhos, que são os mesmos seres de Isaías e Ezequiel. Eles repetem, inspirados pelos 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, um cântico sem cessar. E sabe o que eles cantam? Eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Se passaram 800 anos e o cântico continua. O Espírito Santo continua inspirando cada ser celestial em adoração. Mas agora se passaram 2000 anos de João. Nós estamos aqui em 2024. E o Espírito Santo dentro de você quer te levar, porque se a adoração no céu nunca parou, Ele quer fazer com que a adoração na terra nunca pare. E se o céu canta aqui: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, sabe o que a gente estava cantando aqui agora? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Irmão, se passaram 3000 anos, a adoração por meio da ação do Espírito Santo nunca cessou. E por isso, Ele quer te levar a um lugar na sua vida de constância, que a adoração, o sacrifício, a devoção na sua vida nunca vai cessar. O Espírito Santo, Ele quer te levar a um lugar que a presença dEle é tudo o que importa. Não importa mais a correria da sua rotina. Não importam mais os seus fracassos. Importa que o Espírito Santo quer te levar ao caminho da brasa viva. E o problema de nós é que muitos de nós achamos que ser avivado ou ter um fogo no coração é um ato unilateral de Deus. Ou seja, Deus um dia vai acordar de bom humor no céu e falar assim: toma aí o Espírito Santo. E acontece. Não, irmão, nós temos uma busca. E o Espírito Santo, em parceria comigo e com você, quer fazer uma coisa com a gente: fazer a gente viver uma vida de adoração que nunca para. Ele quer fazer você voltar ao lugar secreto. Eu gosto muito de uma história que acontece com um dos maiores pastores vivos hoje, que é um pastor David Young Cho, lá da Coreia do Sul. Esse cara, irmão, ele pastoreava assim, pessoas extremamente importantes. E aí ele tem um lugar, irmão, sagrado dele, que é o devocional. E nesse lugar lá, ninguém chama ele no telefone. E aí quem atende o telefone dele seria a secretária. Ele está lá no devocional, 1 hora, separado, irmão, ninguém fala com ele. Simplesmente o presidente da Coreia do Sul liga para o cara e vai lá para a secretária. E aí o cara fala assim: aqui, eu estou indo tomar uma decisão agora, eu preciso falar com o pastor David, para o futuro da nação, eu preciso falar com ele. E ela fala assim: olha, ele não pode atender agora. Ele fala assim: mas o quê? Quem que é mais importante que eu? Não, eu só tenho uma direção, senhor presidente, que é que ele falou: ninguém pode falar comigo agora, retorna daqui 1 hora. O presidente ficou muito irritado, passou 1 hora, já tinha dado o problema todo na Coreia do Sul que ele tinha que resolver. Ele ligou para o pastor David e falou assim: David, que estranho, né, irmão? Lá não tem só personagem de dorama, não. Lá tem pastor também. Olha que maravilha. Ele falou assim: pastor David, quem que é mais importante que eu, que sou o presidente da Coreia do Sul, para você poder estar falando? Ele falou assim:
Ah, ninguém não, presidente. É só Deus. Meu irmão, o dia que a gente entender que Deus é a pessoa mais importante do nosso dia, a gente vai deixar todos os outros compromissos de mão beijada e vai parar de dar desculpa para ser liderado pelo Espírito Santo a viver uma vida na presença que nunca vai parar. Irmão, eu faço um negócio que eu te recomendo fazer. Tá vendo esse celular aqui? Pega ele, vai orar, bota no não perturbe. Irmão, a minha namorada não consegue falar comigo. O Satanás não consegue falar comigo. Tem que pegar fila para poder falar comigo. Meu pai e minha mãe não falam comigo, irmão. Porque ali é eu e Deus. E acabou, irmão. Ali é onde está construído o meu dia. Nós temos que viver assim. Nós temos que viver um lugar onde o lugar secreto vai voltar a valer a pena. Onde a gente realmente vai se posicionar junto com o Espírito Santo para viver assim. Sabe, a inconstância é a causa da frieza da maioria dos cristãos. Qualquer coisa que surge, qualquer problema ou qualquer bênção, tira a pessoa desse lugar. Tira ela da liderança do Espírito Santo. Irmão, o céu não parou, você também não deve parar. Eles cantam santo. E todo dia você vai estar lá no seu secreto falando: ah, Jesus, tu és santo. O céu, meu irmão, não parou de conhecer a Deus inspirado pelo Espírito Santo. Então nem eu e você devemos fazer o mesmo. Mas nós vamos agora para o nosso terceiro ponto. Daqui a gente vai ficar mais um pouquinho. Verso 5 em diante, lê até o verso 7, que vai dizer o seguinte: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Nosso terceiro ponto é que o processo das lágrimas do arrependimento te levará à brasa do avivamento. Eu preciso que você entenda uma coisa comigo. É impossível andar com Deus e não ser constrangido pela santidade de Deus. Isaías chegou nesse lugar da presença e ele percebeu uma coisa logo de cara: eu sou pecador. Deus é santo, santo e santo, igual cantam esses serafins. E eu sou pecador, pecador e pecador. Como diz Paulo, eu sou o pior dos pecadores. E ele chega nesse lugar, irmão, que ele poderia muito bem ser consumido na presença de Deus, mas ele toma uma posição. A posição de Isaías é se arrepender. Ele vai confessar o seu erro a Deus. Ele vai fazer um clamor falando: Deus, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo com pessoas de lábios impuros, e os meus olhos te viram. Ele vai entender, irmão, uma coisa que é preciosa: quanto mais perto da luz, mais a sujeira do nosso coração vai ficar aparente. Quanto mais perto de Jesus, mais as nossas falhas vão aparecer. E ele vai fazer uma coisa que eu quero que você preste muita atenção. Ele vai fazer um clamor diante de Deus. Ele vai falar: ai de mim, estou perdido. O que é arrependimento? Será que arrependimento é uma emoção? Será que arrependimento é eu chorar? Meu irmão, também. Mas emoção em si não diz nada. Arrependimento é uma decisão por um clamor a Deus. Deixa eu te explicar. Se eu tivesse aqui, e eu pegasse esse celular aqui e falasse assim: gente, comprei esse celular, não compra, horrível, não vale a pena, gastei meu dinheiro inteiro, foi tudo que eu tenho aqui. Aí se passa um ano, aí a vida mudou, eu vendi esse celular, beleza, mas aí eu estou na mesma situação financeira, e dá para comprar esse mesmo celular. Eu vou lá e compro o celular de novo. Eu me arrependi de ter comprado o celular? Obviamente não. Então, meu irmão, a mesma coisa é comigo e com você. Mas, Davi, como é que eu vou parar de tomar as mesmas decisões erradas, burras, estúpidas, que eu geralmente tomo? Como é que eu vou parar de cometer os mesmos erros do meu pecado que eu cometo? Meu irmão, preciso que você entenda uma coisa. Só existe arrependimento quando existe clamor diante de Deus. Isaías, ele vai falar: Senhor, olha, eu não tenho condição de mudar, mas o Senhor tem a força que eu preciso. Jesus vai dizer: olha, vigiai e orai para não cairdes em tentação.
Então o que acontece é, como eu sei que eu me arrependi aqui agora, eu falo assim: Deus, olha, eu estou disposto a fazer o que tiver que fazer para eu não fazer mais. Por mim mesmo, Deus, eu vou lá e eu vou fazer de novo. Mas eu preciso da tua força. E é esse arrependimento que nós estamos falando, que ele é necessário. E ele é importante para o nosso processo de amadurecimento. É eu falar: Deus, olha, eu vou errar de novo, mas na sua graça eu vou conseguir. Se tiver que arrancar pessoas da minha vida, Deus, pode arrancar. Se tiver que arrancar situações, pode arrancar. Mas eu confio que a sua graça me basta. Mas sabe o que é interessante que vai acontecer depois disso? Existe um ato de um dos serafins. Eles vão voar até o profeta, tendo uma brasa viva na mão. Com essa eles vão tocar nos lábios dele. E ele vai exclamar o seguinte: olha, a sua culpa foi removida. E o seu pecado foi perdoado. Meu irmão, seguinte. Essa brasa, ela é algo espetacular para mim e para você. Isaías está lá, no trono de Deus, no tabernáculo de Deus, naquele momento no céu. E você sabe muito bem que quando Deus, ele chamou Moisés para poder fazer aquele tabernáculo, que é descrito principalmente no livro de Levítico, ele vai falar: olha, Moisés, faça esse tabernáculo, exatamente como o modelo que eu vou te mostrar, toma muito cuidado. Por quê? O tabernáculo de Deus no céu, ele era o modelo que foi feito o tabernáculo de Levítico na terra. Sendo assim, os exatos mesmos objetos que se tinha na lei de Moisés estavam também no céu, nesse lugar que Isaías estava. Mas a pergunta que não quer calar então é: o que é essa brasa viva? O que eu estava fazendo lá? Lá na lei de Moisés, tinha-se o átrio exterior, que tinha-se um altar de bronze. E lá tinha-se várias brasas vivas. E em Levítico 16, 12... o que acontece é que Deus está falando a Moisés sobre o dia da expiação. O dia que a nossa culpa vai ser removida. O nosso pecado vai ser apagado. E exatamente ali, o povo ele estava jejuando do lado de fora em arrependimento. E ali nós temos alguns elementos que você tem que entender muito bem. Entrava-se o sumo sacerdote dentro do tabernáculo. E ele adentrava o santo dos santos com brasas vivas. Ali o povo todo em arrependimento. O sumo sacerdote acendia com as brasas vivas e iluminava o santo dos santos. E ali matava-se o cordeiro. E ali o povo era perdoado dos seus pecados e das culpas que eles tinham na mente deles. No Novo Testamento, o autor de Hebreus, ele vai dizer a exata mesma coisa dessa festa em Hebreus capítulo 9. Ele vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E que ele adentrou os céus e ele ofereceu um sacrifício. O sacrifício é o próprio sangue dele. Meu irmão, Jesus já morreu na cruz por você. E o sangue dele já tira seus pecados. E ele vai remover a sua culpa. E ali, ele vai trazer o Espírito Santo, que é a brasa viva. O que eu preciso que você saia daqui entendendo aqui agora? Eu preciso que você entenda que o Espírito Santo, quando você volta para esse fogo no coração, que vem por meio de arrependimento, ele vem tocar por meio de perdão e limpando a sua consciência. A brasa viva de Isaías é uma tipologia do Espírito Santo no Novo Testamento, depois da vinda de Jesus. O Espírito Santo desceu como fogo sobre os apóstolos. Esta é a ação do Espírito Santo quando Jesus fez a sua obra naquela cruz. Isso significa, irmão, uma coisa muito séria. Que é que, se nós estamos vivendo uma vida cristã, em que nós estamos sem o fogo de Deus no coração, ou estamos cheios de culpa nossa, é porque nós não estamos em contato com essa brasa viva. O Espírito Santo, quando nós estamos cheios do ardor dele dentro de nós, a nossa culpa é consumida. Para a gente poder exemplificar isso aqui melhor, eu quero que nesse ponto, trazer a memória de Pedro. Pedro, ele experimentou o que a gente está falando. Ele experimentou o arrependimento. Ele, ao trair Jesus, negar Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente. Depois de alguns dias, desceu sobre ele o Espírito Santo como fogo no dia de Pentecostes. Pedro, ele estava muito angustiado por tudo que ele fez ao negar Jesus. Mas aqui nós temos uma linha muito tênue que a gente precisa entender. O cristão, ele não vive na prática do pecado. O cristão tropeça no pecado. É isso que nós fazemos.
Ninguém é perfeito, mas nós não vivemos, eu vou ali, eu vou pecar, eu vou fazer tudo errado e eu vou viver assim. Não. Mas o que Pedro fez, ele se culpava tanto. Ele se culpava tanto. E ele se culpava tanto que ele quase perdeu o dia de Pentecostes. Ele falou, olha, eu vou largar Jesus e eu vou voltar a pescar. O que nós precisamos saber é que nós temos que ter uma culpa que é necessária quando nós pecamos. Que essa é o convencimento do Espírito Santo, que vai nos levar a um lugar de falar assim, Jesus, eu vou correr para você. E aqui o Senhor vai me acolher, o Senhor vai me perdoar, aqui eu vou ser liberto. Mas essa é uma culpa que é necessária, que você tem que ter. Mas nós temos uma culpa que não provém do Espírito Santo. Uma culpa que ao invés de te aproximar de Jesus, vai te afastar de Jesus. Essa é uma culpa da sua consciência. Essa é uma culpa que Pedro passou e que falou, olha, eu vou voltar a pescar. Eu queria ter uma máquina do tempo e voltar lá para não ter feito isso com Jesus, mas eu fiz. Como é que eu vou fazer agora? E, meu irmão, o que nós precisamos saber é que a palavra de Deus é tão maravilhosa, que vai dizer que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para te purificar de toda impureza. É exatamente como a festa da expiação, a purificação. Meu irmão, quando você pecou e você falou para Deus, Deus, olha, eu não presto. Porque assim como Isaías, ele tinha nojo de si mesmo quando chegou na presença de Deus. Quando nós fazemos isso, a graça de Deus é tão suficiente que perdoa os nossos pecados. Mas não varre os seus pecados para debaixo do tapete também não. Se nós queremos o Espírito Santo de Deus, nós temos que ter arrependimento. Arrependimento é alguém que realmente conheceu Jesus, que realmente anda na luz dele, mas não se coloque num lugar de não se perdoar, nem mesmo quando Deus já te perdoou. Se você quer viver o que esses caras viveram, o que os apóstolos viveram no dia de Pentecostes, nós temos que viver uma vida de arrependimento. Meu irmão, eu estava aqui agora, conversando com alguns amigos aqui no hub da igreja, a gente conversando sobre o tanto que é bom mesmo, confessar os seus pecados para o nosso pastor. Cara, você sai com um peso leve, você sai assim, cara, minha culpa vazou. Não é que o homem, o pastor pode fazer alguma coisa não, meu irmão, é Deus. Mas o que eu quero te dizer é, não fique varrendo os seus erros para debaixo do tapete. Porque senão, você está aqui que você não está. Meu irmão, era melhor você estar lá no mundo do que estar aqui vivendo a vida de pecado, fingindo que é a ovelha de Jesus. Mas se você está aqui, irmão, você tem que ser movido por um santo temor de que eu vou contar os meus erros. Deus é fiel e justo para me perdoar e para derramar o Espírito Santo, para eu nunca mais fazer isso na minha vida. E para eu sentir aquele calor que vai queimar todos os outros amores. É essa brasa viva que eu estou te falando. É esse lugar que você tem que viver. Todos os dias. Chegue na presença de Deus e fala assim, Jesus, me perdoa pelas coisas que eu nem lembro. Ele vai te contar os negócios que você fez que você nem lembrava. E meu irmão, Ele perdoa. Ele é fiel e justo. Ele é um noivo fiel. Nós aqui não somos fiéis, mas meu irmão, Jesus está aqui e Ele quer tirar toda a culpa de você. Ele quer perdoar os seus pecados. Jesus é suficiente. E quando você entende que Ele é suficiente, Ele derrama um Espírito Santo que vai ser suficiente para aquecer o seu coração nessa terra. O processo das lágrimas do arrependimento vai te levar à brasa do avivamento. Mas meu irmão, caminhando aqui para a nossa conclusão, nós vamos ler agora só o verso 8 e vamos concluir. O verso 8 vai dizer o seguinte: então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de ser incendiado pelo Espírito Santo, Isaías foi enviado. Isso é uma realidade muito forte para mim e para você. Porque muitos de nós não temos conta, a gente não tem ideia, mas Jesus tem um plano personalizado para cada um de nós. Eu não estou falando aqui que você tem que ser pastor. Eu não estou falando aqui que semana que vem, segunda-feira, você vai pegar o microfone aqui, você vai pregar no meu lugar. Não, eu estou falando que não importa onde você está. Se é na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, meu irmão, nos seus amigos, não importa onde você está. Jesus tem um plano de te usar. E meu irmão, não tem coisa mais linda do que achar o propósito da sua vida de ser usado por Jesus. Não tem. Só que só é enviado quem antes é incendiado.
Nós temos que viver isso que nós estamos falando no lugar secreto. Talvez você está aqui, você quer converter seus parentes. Você quer que os seus parentes se convertam a Jesus. Sabe qual que é a única forma? Não é você ficar pregando toda hora, não é só você falar toda hora, isso é importante, muito. Mas é eles verem em você alguém que só de chegar perto vai sentir o calor do Espírito Santo. Só um incendiado pode ser um enviado. Só alguém que está cheio do fogo do Espírito Santo no coração é alguém que realmente, só um discípulo verdadeiro vai fazer outros discípulos verdadeiros. Meu irmão, Jesus quer te usar. Uns dias para trás eu tive uma experiência que ela me marcou muito. E aqui a gente já caminha para o final. Uns dias para trás eu estava, alguns meses, em 2023, aqui no Legacy, no sábado. E eu estava ali junto do pastor Isaías pregou. Foi uma bênção, irmão, glória a Deus. Mas eu saí com aquele coração queimando. Sabe quando você está voltando para casa, você está assim, cara, eu queria continuar no culto. É uma coisa maravilhosa, irmão. Mas aí eu pedi um Uber para poder voltar para casa. E o cara, ele tinha parado, irmão, umas 2 quadras para longe da igreja. E eu estou assim, cara, esse Uber não aproxima. E eu falei assim, cara, eu vou tentar cancelar. Mas o aplicativo travava. Eu não conseguia cancelar a corrida do cara. E aí eu fiquei lá no templo esperando, acabou que não deu. Eu fui sair lá do culto, eram quase 11 horas da noite. Aí fui andando, andei 2 quadras, cheguei no Uber. Entrei dentro do Uber e pedi ele para poder me levar na minha casa e tudo mais. Mas eu estava com o coração queimando. E eu olhava para aquele cara, eu falava, cara, esse cara não está bem. Tem alguma coisa. E a gente começou a conversar, ele começou a desabafar, contou os problemas da vida dele. E eu preguei o evangelho, eu falei sobre Jesus. Fiz uma oração, ficou naquilo lá mesmo, eu nem pensei nisso depois. Passaram-se alguns meses. Voltei aqui na igreja, eu estava num culto fé. E ali, meu pai estava pregando ali no culto. E do nada, o culto já tinha acabado, irmão. Eu já estava indo embora, estava cansado, meu Deus do céu. E aí meu pai chama no microfone, Davi, cadê o Davi? Eu falei, o que meu pai está me chamando, irmão? Problema para mim essas horas da noite, eu quero dormir. Voltei, irmão, subi lá no púlpito. E nas pessoas que estavam aceitando Jesus, estava aquele cara lá na frente. Ele falou assim, eu quero agradecer você. Ele pegou o microfone e falou assim, botou os 2 filhos dele na minha frente. Falou assim, naquele dia, eu ia tirar a minha própria vida. Eu estava com o meu suicídio planejado. Eu realmente ia acabar. Eu estava tentando cancelar a sua corrida e por isso eu não aproximei. Porque eu simplesmente estava tentando ir dar fim da minha vida. Mas naquela hora, você entrou naquele Uber e você falou de Jesus para mim. E aqui os meus 2 filhos podem falar que o pai deles está vivo. Porque você tomou essa posição. Irmão, eu não sei para te falar o que isso significou para mim. Eu vi 2 pais que têm 2 filhos que têm um pai agora por causa que alguém decidiu fazer isso. Mas nós temos que viver isso. Porque só tem, meu irmão, como incendiar outros quem já está incendiado no coração. Nós temos que voltar à presença do Senhor.